Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Juliano e vocês estão em Dados e Mapas. E hoje, pessoal, eu estava com vontade de explorar uma masmorra, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o Dados e Mapas RPG, né, que eu estou desenvolvendo. Vou usar aqui o Barael hoje, de personagem, um personagem que já apareceu aí nas nossas histórias, nas nossas aventuras. Ele é um juiz inquisidor e ele adora ir nesse tipo de lugar, em masmorras, tumbas esquecidas, templos abandonados, atrás de hereges, atrás de criaturas aí que chegaram no nosso mundo, aí, criaturas malignas, né? E a missão dele aí de vida é limpar o mundo dessas criaturas horrendas, tá? Essa é a personalidade dele, tá? E ele vai então desbravar aí uma tumba, alguma coisa assim, tá? Que nós vamos aqui até descobrir, tá, pessoal? Usando aqui também o Mythic, tá? Eu vou usar o Mythic só as tabelas, tá? Não vou usar a mecânica ali do caos, só as tabelas hoje, só para ajudar a gente aí a ambientar. E eu construí esses dadinhos aqui, pessoal, eu colhi uns adesivos para ajudar a gente aí a desenhar as salas, tá? E também na hora das armadilhas aqui tem esse dadinho, tá? Então vamos lá, pessoal, para não demorarmos muito, né, não ficar muito longo o vídeo também, vamos começar aqui criando, né, a nossa localização. Vamos achar que temos aqui uma tabela de localidade, tá, pessoal? Vou começar com essa localidade para nós descobrirmos onde fica essa masmorra, essa tumba, o que seria isso, né? É uma masmorra, é uma tumba, né? E vamos ver o que nós temos aqui. Ocupada, né? Ocupada é um local ocupado, 81. Vou tirar mais um aqui para ajudar a gente, né, pessoal? Proteção. Ela é protegida, é um local muito protegido, né? Um local muito protegido. Não nos ajuda muito, né, pessoal? Eu acho que nós temos aqui uma tabela que pode nos ajudar, que é algo mais ligado ali a questões, sabe, pessoal, de lendas, mitos, alguma coisa aqui, ó, lendas, tá? Vamos rolar aqui em lendas, né? Que na verdade, devia ter aberto já nessa tabela aqui, porque a gente tem a localidade e nós temos as lendas juntas aqui no mesmo ambiente aqui, tá? Então, nós temos um 86, né? 86. A gente já sabe que é um local protegido, muito bem protegido. É um local de poder, né? É um local de muito poder. 80. E 80, opressão, é um local muito opressor, ainda não nos ajuda, tá? Eu vou pegar na minha tabela aqui de aspecto, né? De aspecto, como que é o aspecto desse local. Essa tabela aqui usa 2d6, pessoal. É outro dado, né? Outro dado. Vou pegar aqui rapidinho. 22. 22. Desolado. Então, um local opressor, desolado, assim. Então, o que eu já vou imaginando, pessoal? É um local ali, o Barael chega naquela construção ali, abandonada, cheio de árvores ali, que parece que foram queimadas, um local totalmente desolado, assim. Lembra um pouco de Mordor, alguma coisa assim, sabe, pessoal? É sempre noite, assim, tem aquele aspecto aqui sombrio, né, naquele local, e são ruínas, tá? São ruínas, vou colocar que é isso, tá, pessoal? São tipo ruínas. Vou desenhar aqui em cima, bem no canto aqui, para não atrapalhar muito, né, pessoal? Mas assim, eu não vou nem desenhar as ruínas para não, né, senão a gente vai ficar sem espaço aqui pro mapa, né? Conforme a gente for explorando. Mas assim, pessoal, são ruínas, mas tem uma porta ali, uma grande porta, e o Bjorn, ele entra ali naquela porta, então a gente vai ter já o átrio ali, né? O átrio de entrada. Deixa eu pegar a caneta um pouco maior para a gente fazer já as paredes, né? Então, no que ele chega ali, né, pessoal, ele vai ter ali aquele átrio de entrada, né? Tem uma porta ali que é uma porta maior, né, pessoal? Uma porta maior, talvez uma porta dupla, tal, né? Que é a porta principal, né? E ela tá aberta ali, né? Tá aberta, porque é um local desolado, parece que foi abandonado, tal, né? Mas de alguma forma, né? Ali mais para frente, né, pessoal? Um pouco mais para frente aqui, né? Dentro dessa sala, tem uma outra porta, né? Uma outra porta. E é a partir daqui que vai começar aí a nossa aventura, tá, pessoal? É a partir daqui que nós vamos ver, né, o que tem aí dentro dessa masmorra aí,
a masmorra desolada, né? De repente vamos chamar aí essa masmorra de masmorra desolada, tá certo, pessoal? Então é isso, né? O Beor chega ali nessa primeira sala, tá? Eu vou colocar que essa primeira sala não tem nada, tá, pessoal? Nenhum tipo de inimigo, nada. E o Beor vai chegar aqui, vamos começar nosso primeiro teste para ver se essa porta tá aberta, tá fechada, tá? Vamos ver. 2, ela tá fechada. Se cair 1, ela tá fechada, a gente tenta abrir, tem armadilha, mas nesse caso aqui, ela só tá fechada. Ele vai fazer um teste, tá? Usando intuição, tá? Então o teste para abrir a porta é 5. Vamos ver aqui se ele consegue. Não conseguiu, pessoal. E na nova mecânica aí que eu estou desenvolvendo, né, pessoal, quando nós tiramos 1, a gente começa a perder a confiança. Então ele tinha 3 de confiança, ele passou para 2, tá? Aqui tá sorte, mas na verdade vai ser confiança, tá? Agora. E a gente passa a ter 2 de confiança. E outra coisa que eu estou me esquecendo, pessoal, é de colocar um dado aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse dado aqui que é o nosso dado aqui de escuridão, tá? E um dadinho aqui que é a nossa tocha, tá? A gente tem que controlar aí a escuridão, tá? Da masmorra e a tocha. Então vou fazer aqui. O que a gente desenha para escuridão, pessoal? Eu vou desenhar, vou colocar aqui do lado da tocha, não sei ainda, né? Vou criar algum ícone aí para representar aí a escuridão, né? Mas a tocha aqui, vou fazer aqui umas chamas aqui, né, pessoal? Para representar aí a nossa tochinha. Então, pessoal, aqui vai ser a nossa tocha. Então a gente tem 6, tá? 6 tochas e 1 ponto de escuridão. Se essa escuridão chegar a 5 ou mais, a gente tem um problema, tá? A gente começa a fazer jogadas aí com -1. -1 começa a ficar bem difícil a masmorra, tá? Mas, por enquanto, nós vamos controlando. A gente gasta tocha também para controlar a escuridão, não deixar ela subir muito, tá? Então nós vamos tentar, a gente não conseguiu abrir a porta, tá? Qual que é a nossa outra questão? A gente pode quebrar essa porta, tá? A gente pode quebrar essa porta, então eu vou rolar um dado para definir, pessoal, qual que deixa eu pegar um dado de cor diferente aqui, para definir qual que é a resistência dessa porta, tá? Então ela tem 2 pontos de resistência, eu vou fazer um ataque nela. Essa porta tá aqui, né? Ele vai, o Barael, tá, pessoal? O Barael, ele vai com tudo ali, o seu pé, né? E mete o pé mesmo na porta, tá? Ele vai meter o pé na porta, vai usar sua bravura agora para fazer o teste, tá? A dificuldade aqui agora tá 6, tá? Era 5, a dificuldade já aumentou 1, 6, porque a gente tá tentando ainda abrir essa porta. E nós caiu para fora, tiramos 2, pessoal, ele não consegue, bate com o pé ali, e isso causa aí 1 ponto de dano nele, tá, pessoal? Ele tinha 12, agora ele foi para 11. A gente já começa a se machucar ali, tentando abrir a porta, ele começa a ficar desesperado, ele pega a sua espada agora, e ele vai tentar bater de novo, né, pessoal? Ele tem que conseguir agora, hein? Agora sim, hein? Tirou um 6, 4 mais 2, né? Que ele tinha de bravura, 6, e ele arromba a porta, e nós entramos aqui na primeira sala, né, pessoal? Nós já começamos bem, né? Começamos já tendo aí um problema aí de arrombamento, né? Mas faz parte, né? Faz parte do jogo. Vamos ver como que é essa sala. É uma sala que se abre, né? Triangular ali. Então, vamos desenhar ela aqui, né, pessoal? Eu vou perdendo as minhas canetas aqui. Tenho que deixar elas mais próximas aqui de mim. Então, é uma sala que sai daqui, né, pessoal? E ela se estende assim de uma forma meio triangular, tá? Desse templo, dessa cripta, né? Nós não sabemos bem, né? Como que ela tá certo, pessoal? O que é isso, né? Uma cripta, um templo, o que será que é essa situação aqui, né? E vamos ver o que nós temos aqui dentro dessa sala, né? O nosso Barael, ele tá atrás aí de destruir criaturas, né? Criaturas que sejam obscuras. Eu vou usar aqui um marcadorzinho que eu tenho de madeira, que acho que é menorzinho do que... Então esse aqui vai ser o Barael, tá? Ele é um pouco menor aqui que o Meeple, um pouquinho maior, né, pessoal? Também dá para usar o Meeple, né? Tanto faz, né? Então o Barael, ele atravessa a porta,
né? E agora a gente vai para essa tabelinha aqui. Vamos jogar um dado, né? Caiu um 5, tá? E nós encontramos um NPC. Então chegamos ali, nós encontramos um NPC. Quem será que é esse NPC? Eu tenho algumas tabelas aqui. Umas tabelas aqui de criação de NPC. Eu quero ver se no meu jogo final vai ter bastante tabela aí para criar NPC, para criar tramas e tudo mais, né, pessoal? Apesar que essas tabelas, elas têm aí, né? A gente tem demais aí até tabelas, né, pessoal? Podia até usar o Mythic ali também, né? Eu acho que até vou fazer isso também. Mas a princípio eu vou colar aqui nessa tabela, tá? E vamos ver. 3 e 3. 3 e 3. Vamos ver que tipo de... É um pirata, pessoal, um pirata. O que um pirata tá fazendo nessa masmorra, né, pessoal? E vamos rolar aqui em característica 6 e 6, pessoal. 6 e 6. Ele tem um olho pequeno. Então o pirata, ele tem um olho assim bem apertado, pessoal. Bem apertado, né? E eu vou rolar aqui no Mythic, tá? Agora na tabela de ação aqui. Para ver o que ele tá fazendo. Ou de descritor, né? Vamos descrever ele, né, pessoal? O que vocês acham aqui? Vou rolar aqui em personagem aqui pra gente ter mais uma, né? Ele é um pirata, né? De repente aquele chapéuzão tem um olho pequeno, né? E 47, só mais uma característica aqui pra gente deixar mais legal. 47, frenético. Então ele tá frenético, ele tá nervoso, ele tá se movendo de um lado pro outro aqui dentro, né? Vou colocar aqui esse... Ele tá se movendo aqui de um lado pro outro, né? E de repente até o nosso herói aqui, o Barael, ele chega e pergunta o que está acontecendo? Quem é o senhor? O que o senhor está fazendo aqui? E de repente ele fala que perdeu alguma coisa assim, né, pessoal? Vamos tentar rolar aqui nas tabelas, né, pessoal? Tem uma parte aqui que é uma reação, alguma coisa assim de personagem, pessoal. Deixa eu achar aqui, que eu acho que vai ser interessante. Ação de personagens aqui. Conversa com personagem, tá? Nós vamos rolar nessa tabela de conversa com personagem e vamos ver que tipo de resposta que ele vai nos passar. Tinha caído um 40, né? 49, tá? E a resposta que ele nos passa aqui, né? Que ele tá fazendo, 49. Embaixo. Gratidão, pessoal. Gratidão. Vou rolar mais um. Tá bem loucão esse. E é um 10, né? É um 10 ou é 100, né? Acho que é 100. 100. Zombeteira. Zombeteira, pessoal. Ele tá bem doido. Ele tá bem doido. Dá pra ver que ele não tá batendo bem da bola, tá, pessoal? A minha pergunta pro oráculo é se ele é agressivo ou não, se ele parte pro ataque ou se ele só tá ali, né? Paradão ali e tal, né? Então vamos ver. 3. Não, ele fica ali. Tá, ele tá meio doido. Isso já me faz crer, pessoal, já vou colocar aqui que essa masmorra, ela tem alguns aspectos aí, talvez, que criam, né, pessoal, que criam aí ilusões, ou que algum tipo de gás venenoso que pode, né, causar algum tipo aí de conturbação, tá? De conturbação, alguma coisa mental, de ordem mental, e enlouquecem quem tá ali dentro, tá, pessoal? Enlouquece quem tá ali dentro. É meio perturbador essa situação que o Barael vê, né? E isso eu chego à conclusão que nós vamos aumentar o nível de escuridão para 2 aqui, tá? Vamos aumentar para 2, porque é uma situação perturbadora ali, né? Esse pirata ali meio doidão, né? Meio divertido, tá certo, pessoal? Vamos rolar aqui. Vamos para a próxima masmorra aqui, né, pessoal? Vamos ver. É uma curva ali, né? Uma curva. Eu acho que eu vou colocar em uma lateral aqui, né, pessoal? Vou colocar o pirata para cá, vou colocar em uma lateral. Vamos dizer que a porta tá aqui, assim, mais ou menos, tá? Tem uma porta. E daí que sai um corredor, né? Esse corredor, ele vem nessa direção, assim, né, pessoal? Vocês vão ter que ter um pouco de paciência para mim desenhar com um pouco mais de calma, né? Senão fica tudo torto, né? Então é isso, pessoal. Ele é um corredor aí em L. Esses corredores são muito perigosos, né, pessoal? Porque não dá para saber, né, se tem algum inimigo ali atrás daquela curva, né? Que vai ter mais uma porta, né?
atrás daquela curva ali se tem algum inimigo ou não, né, pessoal? Então, o Barael, ele entra nesse corredor, tá? Ele entra aqui nesse corredor. E aí eu esqueci de fazer o teste da porta, né, pessoal? Vamos ver se a porta tá aberta. 2, a porta tá fechada, tá? Ele vai tentar abrir usando intuição, tem que tirar ali um 5, tá? Tiramos 3, mais 2, deu 5. Ele consegue, ele abre a porta, tá? Não tem nada ali demais. E aqui dentro da sala nós vamos ver na tabelinha aqui, né, pessoal? Exploração de masmorra eu faço assim, tem mais rolagem, né, pessoal, de dados. E caramba, aumentou nossa sombra, né? Então veja só, né, a gente já foi para 3 aqui, tá? A tocha, pessoal, a cada 5 salas a gente gasta uma de tocha, mas eu já vou gastar uma tocha, tá? Vou gastar uma tocha aqui para diminuir para 2 novamente, para nós irmos controlando aí o nível de escuridão, tá? Um nível de escuridão para nós não termos aí uma surpresa. Como será que é esse corredor? Vamos usar aqui o Mythic para descrever aí como que é essa sala, né, da masmorra. Aqui nós temos o descritor de caverna. Será que tem de masmorra? Eu acho que de caverna pode nos ajudar, né, pessoal? Eu não me lembro, é tanta tabela que tem aqui no Mythic, né? Que às vezes é até demais, né? Até tabela demais, porque a gente acaba se perdendo, né? Querendo. Aqui, ó, armadilhas em masmorra, descritor de masmorra. Vamos rolar aqui para a gente ver, né? Como que são esses corredores aqui da masmorra. Então, temos um 30. O 30 vai nos falar em emboscar. Caramba, pessoal. Então, é um local próprio para emboscadas, né? Eu vou tirar mais um aqui, tá? Eu vou considerar uma emboscada, já que nós rolamos aqui, né? 94. Suja. Então é um local muito sujo, tá? Próprio, ele é feito para emboscar alguém, pessoal. Nós vamos caminhando ali e de repente surge uma criatura, tá? Surge uma criatura. Eu vou inclusive usar aqui o descritor de criaturas, né? Que nós temos aqui no Mythic, para nós criarmos, né? Deixa eu tentar deixar de um jeito que vocês possam... Opa, quase derrubei o celular aqui, pessoal. Descritores de criatura, esse aqui mesmo. Vamos ver. 53. Aí eu geralmente rolo 2 vezes, né? Para poder dar uma... 53, inteligente, é uma criatura inteligente, tá? Um humanoide, talvez, né? 73. Tá? Natural. Então, uma criatura natural. Não nos ajuda muito, pessoal. Vou rolar mais uma vez. 74, tudo próximo, né? Natureza. Caramba, é uma criatura da natureza, mas é inteligente. Então, é um musgo inteligente, pessoal. Vou colocar assim, tá? É um musgo inteligente. Surge ali um musgo ali. Deixa eu pegar um cubinho verde aqui. Surge um musgo ali, ele nos embosca ali. A gente vê, olha pro chão, de repente vê um musgo assim, e ele tá se movendo, né? Ele adquiriu inteligência e vai atacar aí o Barael. O Barael saca da sua espada e nós já vamos pro combate, né? Tentar já conseguir aí alguns pontinhos de ouro ou uma tocha de repente, né? Então vamos lá, o Barael vai fazer seu ataque usando bravura. Vamos lá, 4, né? Ele consegue, nós não definimos, né, quantos pontos de vida tinha a criatura, tá, pessoal? Deixa eu rolar aqui rapidinho. Tá, então ele tinha 4, tá? 4 pontos de vida. Tá? A criatura tem 4, nós conseguimos atingir o golpe. Tá? O Barael tem uma espada que causa 3 de dano, então vai ser o suficiente. 3 mais 3, né? É um D6 mais 3. E a criatura foi destruída. E agora nós vamos, né, rolar aqui nosso espólio, né, pessoal? Como que nós poderíamos criar aqui? Eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Se nós tirarmos aqui 5, né, ou 6, a gente consegue uma tocha, tá? 3 ou 4, uma moeda de ouro, tá, pessoal? 2, né, pessoal, é um item, tá? Um item qualquer, tá? E 1 é uma arma, tá?
Então vai ser isso, pessoal, só para nós deixarmos registradinho ali, conforme nós formos achando aqui os tesouros, né? Então pegamos um 5, então é uma tocha, isso é bom, é bom tocha, mas a gente só pode carregar no máximo 6, então vou colocar aqui uma tocha, completamos nossa tocha, tá? Caso a gente ache uma tocha, a dica é o que, pessoal? Já usa a tocha e depois repõe aqui, tá? Usa aqui para baixar a escuridão, né? E fica tudo bem. É lógico que o nível de escuridão não pode ser mais baixo que 1, que 1 é a claridade ali normal, tá, pessoal? Que tá tudo bem. Então, a gosma ali, o limo vivo ali foi derrotado. Nós seguimos em frente e vamos abrir mais uma porta, né? Vamos ver se ela tá aberta ou fechada. Né? Todas as portas fechadas, né, pessoal? Sempre fechado. Vamos fazer aquele nosso teste de intuição para ver se a gente consegue abrir contra 5. Tá? Tiramos um 6, agora foi excepcional. Eu vou inclusive recuperar, né, pessoal, aquele ponto. Quando a gente tira um 6 em algum teste, tá? Que não seja combate, a gente consegue ganhar um ponto de confiança, né? Recuperar um ponto de confiança, tá? Então já anotei aqui para recuperar aquele nosso ponto de confiança que pode ser útil lá na frente, tá? Vamos rolar aqui a próxima sala agora. Vamos ver como que é essa sala. Então, uma sala grandona. O Beordo. Eu tô com o personagem, né? O outro personagem na cabeça, né, pessoal? É o Barael agora, é o Barael. O Barael abre ali, né, pessoal, aquela porta. E ele se depara ali com uma grande sala, né, pessoal? Uma grande sala. Que tipo de sala que é essa, né? De repente aqui é um santuário, né, pessoal? Ou uma cripta, né? O que será que podia ser, né, pessoal? Eu vou rolar ali no descritor, né? Antes da gente rolar para ver o que tem na sala, vamos ver aqui no Mythic se ele nos fala aí um pouco, né, do que tem dentro como que é essa sala. Então vamos fazer aqui um descritor de masmorra, né, pessoal? Tirar esse dadinho um pouquinho aqui. Vamos ver, né? 17. Então, descritor de floresta, não, de masmorra. 17. Buraco. Caramba, tem um buraco na sala, tá? Vamos rolar mais um. 79. 79. Posses. Tem um buraco e tem ali alguns baús na sala, tá, pessoal? Eu vou interpretar que aqui tem uma rachadura ali e tal, e tem uma fenda, né? Algo assim, né, pessoal? No meio da sala, né? E, né, pessoal, lá no fundo, lá ele de repente não enxerga, né? Ele não consegue enxergar, né, pessoal? É um escuro assim, né? Ele tem até medo de cair, né, pessoal, nesse buraco, né, pessoal? Ele olha assim, sabe quando você chega assim na beira assim do precipício ali e daí cai aquelas pedrinhas, né? Assim, cai lá para baixo assim e rola lá para baixo e você escuta assim e some assim o som, né? De tão fundo que é. Então você não consegue ver ali aonde que termina, né? Aquilo ali, né, pessoal? Então de repente é um grande buraco, é uma grande cratera ali que tem nessa sala e desabou para baixo ali, às vezes tinha um lençol freático, alguma coisa assim ali embaixo e essa sala cedeu, né? E ficou esse grande buraco ali, mas também, né, ele nos disse que tem ali alguns pertences, algumas posses, né, eu imagino que tem ali alguns caixotes de madeira, né, talvez ali fosse alguns tipo de estoque, né, pessoal, ali onde armazém de mantimentos, alguma coisa assim, dessa masmorra, talvez alguns jarros, né, alguns barris, né, com alguma coisa, tá? Então tem nos cantos assim, tem essas caixas, tá? Que pode ser útil aí. A gente pode fazer uma busca para ver se a gente encontra aí mais alguma coisa. Mas o Barael, ele tá aqui para eliminar o máximo de criaturas possíveis, tá? Então vamos ver o conteúdo aqui, né? Agora que vem a hora da verdade, né? Vamos ver o que tem de 6 tesouros. É isso mesmo, pessoal, é isso. Então o Barael entra na sala. Tem alguns tesouros aqui, ele vai ver ali, né, o que tem. Vamos rolar na listinha ali de tesouro que nós criamos para ver o que a gente tem. 6.
6 é tocha, né, pessoal? O que eu vou fazer? Aquilo que eu falei, tá? Eu vou baixar para 1 aqui, né? Essa tocha que eu peguei, eu já usei ela aqui para baixar para 1. Agora a gente zerou, né? Zerou ali o nosso marcador de escuridão. Por enquanto tá indo bem, tá? Tá indo bem. Então vamos rolar mais uma sala, né, pessoal? Para onde que nós vamos? Eu acho que eu vou vir para cá, tá? A gente vai adaptando conforme o espaço da folha, tá, pessoal? Se vocês quiserem jogar de uma outra forma também, que eu às vezes jogo, mas você tem que desenhar uma masmorra menor, que senão não cabe. Que é o seguinte, pessoal, por exemplo, caiu aqui, caiu essa sala aqui, tá, pessoal? Eu vou rolar de novo porque eu esqueci, eu ia explicar uma coisa e peguei o dado, não pode mexer no dado, né, pessoal? Ó, caiu. A posição que tá o dado, vocês vão desenhar aqui, tá, pessoal? Então, eu desenharia a sala nessa posição aqui, tá? Eu até vou fazer isso, tá? Dá para fazer isso. Então, é uma coisa que deixa a masmorra mais, assim, não tão retinha, sabe, pessoal? Eu acho que fica legal, entendeu? Então, por exemplo, aqui, eu vou pôr a porta aqui, né? E vou desenhar a masmorra, essa encruzilhada, né? É uma encruzilhada aqui, eu vou desenhar dessa forma aqui, tá, pessoal? Então, ela vem, né? Ela vai sair para lá, né? Ela tem uma saída para cá, né? Tem uma parede para cá, tem uma outra parede aqui, né? Talvez aqui tenha uma porta, né? Então, o que eu quero dizer, pessoal, que eu acho interessante, né? Se vocês criarem um dado assim também, né? Que dependendo da posição do dado, por exemplo, vou rolar o dado aqui, ó, tá vendo a posição? É que ele caiu meio reto, né, pessoal? Mas vamos, ó, esse já caiu meio torto, então a próxima sala eu vou desenhar nessa posição aqui. Também fica legal, porque daí a masmorra vai ficando um pouco mais aleatória, assim, um pouco mais orgânica, né? A não ser que vocês queiram fazer um castelo, uma coisa assim, que daí é uma construção que não é tão, né? Que é uma construção um pouco menos rígida, mais rígida, né, pessoal? Mais deveria um planejamento. Mas geralmente essas masmorras construídas por criaturas, elas têm esse formato, ou por magos, né? Ela tem esse formato mais louco, assim, né, pessoal? Mais meio bagunçado, assim, para parecer um labirinto mesmo, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos ver o que tem dentro dessa sala. Vou rolar aqui no descritor, né, pessoal? Que eu estou gostando bastante desse descritor aqui do Mythic. O que vocês estão achando, né, pessoal? Vocês estão usando bastante o Mythic? Vamos ver, descritor de masmorra aqui. Nós temos um 50 aqui, né? Na verdade é 5, né? Acho que é 5, né, pessoal? Agora não me lembro quando cai 2, 0. Não, 50 seria o 50 mesmo. Então esse aqui é o 5, né? Vamos lá, 5. Ancestral. Parece um local ancestral. Me parece algum tipo de templo, talvez 73. Perigo, um lugar perigoso, pessoal. Tem algum tipo de perigo ali, tá? Tem algum tipo de perigo. E em um local ancestral eu vou considerar que tem uma estátua, tá? Uma estátua. Tá? Estátua geralmente em masmorra a gente faz com o símbolo de uma estrela, tá, pessoal? Então tem uma estátua aqui em um dos cantos, tá? De repente eu vou colocar que isso aqui é como se fosse... vou colocar mais uma estátua aqui, tá, pessoal? Aqui ó, tem um altar, tá? Altar, símbolo de altar é mais ou menos assim, tá, pessoal? Uma mesa, né? Como se fosse 2 castiçais ali, tá? E daí tem 2 estátuas, assim, uma de cada lado ali, guardando ali esse altar, tá? E as saídas são nesses lados aqui, ó. Aqui tem uma porta e aqui tem outra porta. E aqui é fechado, tá, pessoal? Ou talvez tenha uma passagem secreta, né? Talvez isso, né, pessoal? O que vocês acham? Aqui, ó, tem uma passagem secreta atrás desse altar. Então nós vamos rolar aqui na nossa tabelinha primeiro. É um local perigoso, tá? É um local perigoso. Em que eu vou fazer, pessoal? Vou colocar um -1 aqui na nossa lista, tá? Como eu interpretei que é um local perigoso, eu vou colocar um -1 nessa lista. Então a gente já não acha tesouro aqui, tá, pessoal? Vamos ver? Ó, tirei 2 com -1 armadilha. Então, no que a gente entra aqui, pessoal, nessa sala aqui, né? A gente saiu daqui. O Barael, ele vem andando assim, ele olha para aquelas estátuas e escuta um clique, né? E nós vamos ver aí que tipo de armadilha que é. Ou melhor, pessoal, primeiro eu vou fazer um teste de intuição, tá? Que é assim que a gente se livra da armadilha. Eu vou fazer um teste de intuição para ver se a gente consegue aí se livrar dessa armadilha, tá? Com um nível de desafio aí 5,
minha intuição é 2, então eu tenho que tirar aí um 4, né? Um 4 não, um 3, né? Um 3 ou mais a gente já consegue, tá? E tiramos 1, pessoal, tiramos 1. Vamos levar o dano da armadilha e ainda, né, a nossa confiança cai aqui para 2, tá? Nossa confiança cai para 2. Toda vez que a gente tira 1, nossa confiança cai. Não pode chegar a 0, porque senão nós vamos ter um problema, tá, pessoal? E eu fiz um dadinho aqui só pra gente brincar, né? E qual armadilha que é. Esse dado aqui é legal porque ele é tipo um peão, né, pessoal? Então vamos rodar aqui, esperar ele cair. É mais narrativamente, tá? Mas essa armadilha vai me tirar um D6. E vamos ver o que é. São labaredas de fogo, pessoal. Então sobe do chão assim, labaredas de fogo, tá? E causam aí, pessoal, 4 pontos de dano, né? No Barael aqui, que só tava com 11, né? Que já tinha tomado um dano aqui, pessoal. E agora a gente vai ficar com 9 não, né, pessoal? Foi 4 pontos de dano. Então 7, né, pessoal? Vamos para 7 aqui. Nós estávamos com 11, né? Então fomos para 7. 7 pontos de vida. E o Barael vai fazer passou, né? Passou ali a armadilha. O Barael anda um pouquinho ali e vamos dar uma olhada. Ele vai mexer ali naquele altar, né? Ver se ele acha alguma coisa, né? Tiramos um 3 aí com a intuição. Eu diria que seria ir para as coisas secretas 6, né? Então ele não consegue descobrir essa porta secreta. Ele volta e vem aqui para essa direção. Vamos tentar abrir essa porta, vamos ver se essa porta está aberta. Não, a porta está aberta, totalmente aberta, tá? E vamos ver como que é a próxima sala. Tá? Eu estou gostando muito dos descritores de sala aí do Mythic, né? Deixa eu tirar por enquanto esse pirata não vai precisar estar aqui, né? É uma curva, né, pessoal? Uma curva. Eu vou puxar aqui para baixo, tá? Vou fazer mais comprido esse corredor aqui, né? Fazer ele um pouco mais comprido, né? E vou puxar ele mais para baixo aqui, para que a gente possa ter mais espaço, né, pessoal? Ficou meio curtinho aqui, né? Vou puxar para cá, né? E esses corredores são perigosos, né? Porque como não dá para ver, né, direito o que tem ali, né, naquela região, acaba que sendo perigoso, né, pessoal? Aqui dá para se esconder, né, nesse canto aqui, alguma coisa assim. Vamos rolar lá no descritor do Mythic, né, pessoal, pra gente ver o que tem nessa... Tirar esse dado aqui, deixa eu pegar os dados, né, pessoal, de 100. E vamos rolar aqui no descritor de masmorra. Tô gostando desse descritor. Vamos ver, 50, agora é 50, né? 50 tá aqui embaixo. Interessante, né? Um corredor interessante. 27 danificado. Então, esse corredor tá danificado. Eu diria que ele tá até obstruído, né, pessoal? Então, o que eu vou interpretar aqui? Aqui no final ele tá... deixa eu pegar outra caneta aqui. Ele tá, tipo, soterrado, tá, pessoal? Tem pedras aqui, alguma coisa assim, né? E não é possível passar, tá? Não é possível passar por aqui, tá? Ele tá interditado aqui. Mas mesmo assim a gente entrou na sala, tem que rolar aqui para ver o que tem na sala. E temos um 4, uma emboscada. Então, no que a gente entra, uma criatura surge ali. Vamos criar aqui uma criatura nova, né? No descritor de criaturas aqui do Mythic, que também eu achei bem legal. Né? Às vezes tem umas palavras ali que é difícil da gente interpretar, né? Opa, caiu para fora, vou rolar de novo. Estamos na casa dos 90 aqui, 92. Então, criaturas, né? 92. Aqui para baixo, né? 92. Sobrenatural. Então, eu já vou interpretar, pode ser um esqueleto, né, pessoal? Um espectro, né? O que seria? 3. Caramba, 3. Alienígena, caramba, pessoal, um alienígena meio sobrenatural. É ali uma névoa, né? Vou colocar aqui uma névoa. Vamos ver que tipo de habilidade, né, que essa criatura tem. 78. 78, cadê o proteção? Ela tem algum tipo de proteção. Eu imagino para ela ser uma névoa seja difícil aí de acertar ela, tá? Essa névoa ela surge ali, né? Colocar esse verdinho aqui, só pra gente brincar aqui. Então, essa névoa surge ali, né, pessoal?
Eu podia colocar o mapa um pouquinho mais para cá, né? Ficar mais centralizado. Então essa névoa, ela surge e nós vamos lutar com ela, né, pessoal? Vamos lutar com ela. Ela, como ela tem uma proteção, eu vou considerar aí que ela tem sempre aí uma vantagem de -1 no meu ataque, tá? Nos pontos que ela sofre de dano. Vamos ver quantos pontos de vida ela tem. Ela tem 3 só, né? Mas ela tem essa vantagem aí, tá certo? Vamos ver se a gente consegue aí derrotar ela, tá? Então o Barael pega aí. Ah, mas eu me lembrei que o Barael tem magia de luz. Eu acho que seria uma boa hora para usar essa magia de luz contra essa criatura, visto que a gente tem 6 pontos aqui de mana, de pontos de magia. Ele vai gastar um ponto de magia, ele levanta a sua espada, evoca o poder da luz, né? E um clarão se faz na sala, né? E vamos ver se ele consegue aí. É um 5 que ele tem que superar, mas tiramos 1. Tiramos 1, pessoal. Ele erra e a névoa vem com tudo para cima dele, tá? Envolve ele ali e começa ali a entrar ali pelo ouvido dele, pela boca dele, né? Dominando ele, domina o Barael e vai causar aí, causaria 1d6 pontos, tá, pessoal? Mas vai causar 2 vezes isso. Vou jogar 2 dados, como ele tirou 1. E causa aí 5 pontos. 5 pontos de dano. Ele tinha 7, pessoal, tinha 7. Ele caiu para 2 ali, caiu para 2, tá? O Barael não tem outra coisa senão atingir com tudo essa criatura dessa vez, que senão ele não vai conseguir. Ele tentou fazer um raio de luz ali, mas a criatura se esquivou desse raio de luz. Então agora ele vai tentar com a sua espada de prata, que também é resistente com esse tipo de criatura, e ele atinge ali, vamos ver, 6. Agora sim, pessoal, causando até o dobro de dano, tá? Ele causa 3 com essa sua espada, né, que já é o suficiente, tá? 3 mais 1 dá 4, então ele só tinha 3 e consegue derrotar a criatura ali, sobrevivendo ali apenas. Ele só tem 2 pontos de vida agora, o Barael. Vamos ver quantas salas mais aí. O que vocês apostam, pessoal? O Barael é o personagem que eu sempre jogo e ele acaba tombando. Vamos ver quantas salas vocês acham que o Barael vai conseguir sobreviver ainda aí, né? Vão fazendo suas apostas aí. Então é isso, pessoal. Vamos rolar aqui nossa listinha de tesouro. Eu quero fazer dados aí de tesouro também. Eu gostei disso, essa ideia de ficar fazendo esses dadinhos aqui, ó, porque ajuda na hora, né, da improvisação aqui, né? 6, então ele ganhou uma tocha. Nós estamos cheios de tocha, tá? Não vai servir para nós, porque nosso ponto aqui a escuridão continua tranquila, né? Nós temos bastante tocha, isso não está nos interferindo. Então o Barael volta, né? Entra na sala de volta. Toda vez que a gente entra em uma sala, mesmo que já tenha sido explorada, a gente rola de novo nessa tabela. 3 sombras, ó. Falei da tocha, né, pessoal? Aumentou nossa sombra aqui para 2. Tá? E vamos abrir aqui uma porta para cá, né? Vamos abrir uma porta para cá. E é um corredor comprido, né? Um corredor comprido. Eu vou fazer ele para cima, né? Pra gente, porque para cá não vai dar, né? Vou fazer ele para lá, né, pessoal? Então é um corredor que vem para cá, né? Até meio fazendo uma pequena curva aqui, né, pessoal? Uma coisa assim, né? É um corredorzão comprido. Vamos ver aqui no descritor, né? Como que é esse corredor. Na outra página, né? Descritor de masmorras. E vamos rolar aqui. E nós temos um 53. Limpa. Pô, um corredor limpo. Tem uns corredores sujos e uns organizados, né, pessoal? Alguns são mais limpos, outros é limpo. Eu vou considerar que não tem nada no corredor, tá? Não tem nada. 36 esmaecido. Bom, pessoal, eu vou considerar que é um corredor ali vazio, tá? É um corredor vazio. Não tem nada, tá? Mas nós temos que rolar nessa tabela aqui também. Não é só aquela do Mythic, não, né? Tem a tabela aqui do nosso próprio jogo, né? Opa, pulou o dado aqui, mas caiu um 3. E o 3 é sombras. Caramba, fomos para 3 aqui, é sombra. A gente não pode chegar a 5 esse nível, tá? Então o Barael vai. E essa parte aqui só tivemos problema que ficou mais obscuro. Tá cada vez ficando mais escuro, né? Inclusive aqui em casa também tá anoitecendo. Tá ficando um pouco mais escuro. Pôr do sol. Vamos ver.
Temos uma curva, né, pessoal? Uma curva. Tá ficando legal essa nossa masmorra, né? O que vocês acham, pessoal? Vocês gostam de desenhar masmorra? Eu gosto de desenhar assim aleatório, né? Até tem que pegar alguns sisteminhas desses aí que tem de desenhar masmorra, mas às vezes tem muito detalhe, né, pessoal? Muito detalhezinho. Eu gosto que seja mais simples também, né? Vamos fazer uma curva aqui assim, né, pessoal? Tá ficando... aqui o arquiteto, ele tava bem loucão também, né, pessoal? Às vezes aquele pirata era o arquiteto, né? Porque ficou aqui meio que tudo meio torto, meio, né? Mas eu acho legal assim, né? Umas masmorras assim menos definidas, menos certinhas, né, pessoal? É legal também certinho assim quando você tem uma história, né? Às vezes é um castelo abandonado, alguma coisa assim. Aí você vai ter uma linha mais linear, né, pessoal? Um mapa ali uma planta baixa ali mais bonitinha, né? Com pilares, você vai pensar em várias coisas ali, como as coisas se encaixam, né? Aonde que uma porta sai, onde a outra entra e tal. Mas aqui no caso foi meio que escavada ali, uma masmorra meio que tomada ali, né? Foi sendo construída ali, conforme eles iam cavando, eles iam construindo. Vamos ver o que tem nessa sala, né? Rolar aqui no nosso descritor, né? De masmorra. 51. Tá? Às vezes uma rolagem só já tá dando certo, né, pessoal? Letal. Caramba, letal. É um lugar difícil, pessoal. 23. 23 cheio. Caramba, cheio de algo letal. O que poderia ser, pessoal? O que poderia ser, né? O que é letal, né, pessoal? Eu vou rolar em alguma outra coisa aqui. Eu vou rolar em armadilhas, tá? Nessa tabela aqui, tá? Não vou considerar que seja bem uma armadilha, mas é algo que tem ali que é letal, tá? 20. Vamos ver aqui. Barulhento, tá? É algo, uma engrenagem, alguma coisa assim, tá? 22. 22, bizarro. É um negócio meio barulhento, bizarro, ele nunca viu, o Barael nunca viu aquilo. 71. 71. Objeto. Pessoal, eu acho que é ali um conjunto de engrenagens, tá? É algo, uns pistões aqui, nessa lateral aqui, vamos colocar que aqui é aberto, tá, pessoal? Tipo, tem uma mureta aqui, né? Uma mureta baixa, né? E aqui, assim, tem tipo umas engrenagens, assim, uma coisa assim, né, pessoal? Um sisteminha de engrenagem, assim, né? Com uns pistões, assim, né? Uns pistões subindo e descendo, assim, umas coisas assim, né, pessoal? E é tipo um maquinário ali, né? Um negócio meio bizarro, né? E aqui tem tipo uma corrente elétrica, assim, em volta, né, pessoal? Tipo, ele vê, assim, uma energia, assim, eletromagnética aqui em volta, que se chegar perto é letal. Ali é fim, né? É fim de jogo, tá? Fim de jogo. Então, ele fica olhando ali aqueles maquinários ali, achando aquilo tudo muito estranho, né? Ele tá aqui, né, nessa esquina. E vamos ver o que tem dentro da sala, né, pessoal? Porque a gente não pode deixar de rolar essa tabela aqui também. 5, né? Um NPC. Então tem alguém ali, de repente, olhando para aquilo, né, pessoal? Que tipo de NPC que é esse? Vamos usar o Mythic, né, para fazer. O que vocês acham? Usar o Mythic. Eu já vi que já deu 40 minutos, pessoal. Eu tento, às vezes, deixar o vídeo menos longo, né? Mas a gente vai jogando, se divertindo, né? Quando vê, a hora já passou. Uma dica que eu dou para vocês, coloquem na velocidade aí 1.5, né? Ou até 2.0, que dá boa, né, pessoal? Dá boa. E vamos lá, vamos fazer uma identidade do personagem aqui. Preciso de um D100, né? Vamos ver que tipo de criatura, de ser está ali, né? Vamos ver, 80. Alguém planejador ali, né? Esse aqui é identidade, né, pessoal? Eu tinha que ver personalidade. Descritor de personagem, é esse que eu queria, na verdade. Tá, descritor de personagem. 11. Então, 11 a gente tem aqui aromático. Caramba, é alguém que tem um cheiro forte ali, né?
70. 70. Uma pessoa limpa, então um cheiro bom, pessoal. Achei que era um cheiro ruim, né? Eu diria que é uma moça até, tá, pessoal? Uma moça que tá ali olhando para aquelas engrenagens, né? E agora que a gente vai pegar ali uma conversa com o personagem, vamos ver. Tem aqui também um antecedente. Vamos ver qual que é o antecedente e tentar criar melhor esse personagem. 60. 60 tem bastante tabela para criar personagem aqui. Eu achei bem bacana isso. 60, né? Injustiça. Então é alguém que foi injustiçado por algo, né? Talvez, agora me fez pensar, talvez seja uma pessoa, uma moça, ela está acorrentada aqui, né, pessoal? Ela está acorrentada aqui, nessa região aqui, tipo, ela está aqui assim, mais ou menos, tá, pessoal? Ela está assim, tipo, com os braços aqui acorrentados, tá? Ela está de pé aqui, né, pessoal? Acorrentada. E ela é algum tipo de ser natural, alguma coisa assim. Talvez uma fada, alguma coisa assim. Uma ninfa, né? Uma ninfa, alguma coisa assim, tá, pessoal? E dela tem cabos de energia, né, pessoal? Cabos de energia ligado nela. E essa máquina drena a energia dela, né, pessoal? Drena a energia dela para alimentar essa máquina, né? Que tem aquele... E se encostar nesses cabos é letal, tá, pessoal? É isso, a nossa interpretação é essa, tá? E agora vem o desafio, tá? O desafio final, né? O vídeo já tá ficando longo. Como libertar ela, né? O Barael não é o Barael, né, pessoal? Eu confundo os nomes dos meus personagens. O Barael como um juiz inquisidor, né, pessoal? E ele ele é contra tudo esse tipo de coisa, né, pessoal? Se bem que ele não gosta muito de criaturas naturais, mas ele não sabe ainda, né, que ela não é um humano, e ele vai tentar libertar ela de alguma forma. E nós temos aqui energia da luz e do ar, né, magia da luz e do ar, não vai nos ajudar muito. Ele pode tentar desativar esse dispositivo, mas como, né? Eu vou tentar fazer uma jogada aqui, né, pessoal? A última jogada, ele vai tentar jogar a espada dele para cravar nessas engrenagens. Ou a gente pode tentar, com a espada, tentar cortar esses cabos. Eu diria que se ele tocar, né, ele leva um choque aqui, né? Então eu acho que jogar a espada aqui, travar as engrenagens, pode ser que desligue o dispositivo, tá? Vou colocar como dificuldade 6. E nós vamos jogar com vantagem aqui. Nós estamos com 2 pontos aqui de confiança. Vou gastar um ponto de confiança para poder jogar com vantagem e rolar 2 dados. Ainda tem que superar 6. É uma jogada de bravura. E eu diria que ele vai conseguir, pessoal. E se ele não conseguir, né, pessoal, vai dar uma explosão, vai dar algum problema ali, né? E ele vai tomar dano, tá? Então vamos ver, pessoal. Vamos rolar aqui. Vamos ver se ele consegue. Então ele olha para as engrenagens, que as engrenagens estão ali girando, né? A moça tá até meio desmaiada ali, aquela energia sendo puxado dela, né? Para alimentar aquelas engrenagens. Ele pega a sua espada assim de prata, né? E vai sacrificar a sua espada, mas, né, antes isso do que ver, né? Aquela moça ali naquela situação. Ele pega e atira ali a espada contra as engrenagens e tiramos 2 números ambíguos aqui, né, pessoal? Nós tiramos um 6, né, o que nos garante aí o sucesso, né? Nós podemos escolher o melhor número, mas quando nós tiramos, né, 1, a gente sempre perde a confiança. E quando a gente tira um 6, a gente ganha confiança. Então um anula o outro, então a gente não ganhou confiança e também não perdeu, tá? Mas como eu joguei com vantagem, eu escolho o 6. E isso nos dá, né, pessoal? Ele consegue, né? Consegue, graças aí ao ponto de confiança que a gente gastou. As engrenagens travam ali de repente, ali, os cabos ali meio que caem no chão, ele percebe que os cabos caem desenergizados, ele vai lá e arranca, né, esses cabos e liberta aí essa moça, né? E é isso, pessoal. Aqui acaba a nossa aventura. Nem o Barael sabia que ele ia resgatar aí alguém dentro dessa masmorra tão estranha, né? O que será que tinha para cá, né, pessoal? Será que era outras salas aqui com esse maquinário, né, pessoal? Então eu achei bem legal usar o Mythic também para ambientar a masmorra. Eu acho que ele funciona perfeitamente, né? E ir desenhando aqui, que sempre é legal, né, pessoal? Sempre é bom. Eu vou dar mais uma desenhada aqui por cima.
E é isso, pessoal. Fiquem todos bem e até a próxima.